Nessa videoaula nós vamos estar comentando um pouco de como que vai funcionar aqui o nosso aplicativo, mesmo que a gente não tenha uma conexão com a internet. Então olha só que interessante, eu estou aqui com a minha internet aqui funcionando, nós estamos conectados em uma conexão Wi-Fi, vou acessar aqui a minha lista de categorias, olha só, e elas estão sendo exibidas aqui de forma correta, vou fechar aqui o meu aplicativo, vou até remover ele aqui dos aplicativos que foram abertos recentemente. Vou aqui desativar a minha conexão com Wi-Fi. Veja que a minha 3G aqui, os meus dados móveis, eles estão desativados também. E vou abrir aqui novamente o nosso aplicativo. E olha só que interessante, ao clicar aqui em categorias, olha só o que vai acontecer. As nossas categorias, elas continuam aqui sendo exibidas para a gente. E como que isso é possível, sendo que a gente não criou nenhum código para salvar essas informações aqui dentro do nosso aplicativo? Bom, isso tudo tem uma explicação. O próprio Cloud Firestore, quando você está utilizando ele no seu aplicativo, seja o seu aplicativo Android ou iOS, ele de forma automática, só por você inicializar aqui o banco de dados, ele já vai criar um cache para você. E esse cache é onde ele vai estar armazenando as informações aqui do seu banco de dados que você já leu enquanto você tinha uma conexão com a internet. Então, quando nós tínhamos uma conexão com a internet, como a gente já tinha visto aqui a nossa lista de categorias e como nós já tínhamos acessado também aqui a nossa categoria de blusas que tem esses itens, então o próprio Firebase já salvou essas informações dentro do cache dele. Dessa forma, quando você não tiver uma conexão com a internet, ele consegue consultar esse cache e exibir as informações aqui dentro do seu aplicativo, que é o nosso caso aqui, como está acontecendo, tá bom? Então, para você entender melhor, vamos abrir aqui a documentação do Firebase e vou mostrar para vocês algumas informações para vocês estarem um pouco mais cientes de como que essa parte de offline funciona. Vou abrir aqui o Cloud Firestore. Aqui no canto esquerdo você vai escolher aqui a opção Cloud Firestore. Depois você vai clicar aqui em ler dados e acessar aqui a opção acessar dados offline. Então aqui tem algumas informações e a informação mais importante que para vocês lerem vai ser essa daqui, ó. Olha só, quando você inicializa o Cloud Firestore, é possível ativar ou desativar a permanência offline das seguintes maneiras. Para Android e iOS, a permanência offline está ativada por padrão. Então, como o nosso sistema aqui ele é Android, então quando você usa o Cloud Firestore no seu aplicativo, de forma automática ele vai estar ativando o cache dele, tá bom? Já é ativado por padrão. E daí, se você quer desativar, você vai estar utilizando esse código aqui, ó. Então, no nosso caso aqui, ele já está ativado por padrão. Então, se eu quiser desativar o meu cache, eu posso copiar esse código. Posso vir aqui, por exemplo, dentro da nossa Activity de Firestore lista item, colar esse código aqui. Aqui é onde nós temos DB, ele está com erro, então você vai copiar aqui essa variável database, colocar aqui. Se ele... Aqui ainda gerou um erro, pronto. Se ele gerar um erro aqui, em alguma dessas classes aqui, Firebase, Firestore Settings, ou ele der um erro aqui na hora que você utilizar aqui esse Firestore Settings também, você vai clicar em cima e dar um Alt Enter e fazer a importação, tá bom? Então, dessa forma aqui, nós estamos dizendo que o nosso banco de dados é para ele ativar o modo offline. Mas como ele já vem por padrão, então nós não precisamos usar o código. Mas caso você queira desativar o modo padrão, o cache padrão, então você coloca false. Dessa forma, o Firebase ele vai entender que você não quer salvar as informações que você está lendo do banco no próprio cache dele. Então, dessa forma, se nós executarmos aqui o nosso aplicativo, acessarmos aqui a nossa categoria e fecharmos o aplicativo e entrarmos novamente, ele não vai exibir aqui mais nenhuma categoria para você, porque você está dizendo aqui que você não quer que o Firebase, que o Firestore, ele utilize o cache, tá bom? Caso você não utilize esse código aqui, o Firebase, por padrão, ele vai então ativar o cache
automático. E o tamanho desse cache, ele vai ser de 100 megabytes, tá bom? Então, quando você não coloca aqui um código especificando qual vai ser o tamanho desse cache, o próprio Firebase, por padrão, ele vai criar um cache de 100 megas. Se você quiser colocar um valor diferente, então você pode estar copiando aqui esse valor, ou copiando aqui esse código, vir aqui no nosso projeto e colocar o código aqui, ó. Vou copiar a nossa variável database, colocar aqui. Aqui, se ele gerar um erro no Firebase Firestore Settings, mesma coisa que eu expliquei antes, você vai clicar em cima e dar um Alt Enter para fazer a importação, tá bom? Então, aqui dentro, ó, desse parênteses, desse set cache size bytes, vai ser o tamanho de bytes que você quer que o Firestore deixe ali para utilizar no cache dele. Então, quando nós colocamos aqui o cache size unlimited, você não vai colocar um limite para o seu cache. Então, o Firebase ele vai inserindo informações, vai inserindo informações, vai inserindo informações, e daí, conforme ele ver a necessidade, ele mesmo vai fazendo a limpeza, tá bom? Então, fica um cache ilimitado. Se você quiser controlar esse cache, você pode fazer o seguinte. Você vai apertar aí o Ctrl ou Command aí no seu teclado e vai clicar aqui em cima de Cache Size Unlimited. Então, olha só, nós temos aqui o valor -1 para quando nós queremos um cache que seja ilimitado. Mas se você quer colocar um limite, por exemplo, de 1 mega, você vai colocar essa conta aqui, ó. Tanto é que o próprio Firebase que ele deixou comentado para a gente que é de 1 mega. Então eu posso copiar aqui esse nosso código e colar aqui dentro, ó. Então eu posso utilizar esse código aqui. Ele fala aqui que está em Java, né? E se eu quero converter para Kotlin, então eu posso colocar aqui yes. Olha só, e pronto. Nós temos agora aqui um cache de 1 mega. Ah, eu quero o meu cache de 2 megas. Então você vem aqui e troca 1 pelo 2. Eu quero o meu cache de 10 megas. Então você vem aqui e coloca 10. Se você olhar aqui na própria classe do Firebase, ele vai estar mostrando aqui que você pode estar utilizando aqui também, olha só, o de 100 megas. Então você simplesmente vai colocar aqui o valor 100. Então ele vai ficar com o valor padrão que ele já possui quando você não utiliza esse código aqui, ó, que vai ser o cache num tamanho de 100 megabytes. Então aqui você consegue fazer esse controle, tá bom? Então eu indico que vocês coloquem sempre, caso vocês queiram mexer nessa parte aqui de valores de cache, se você não quer utilizar o valor padrão de 100 megas, então eu te aconselho a colocar aqui as numerações conforme o seu projeto ele necessita, tá? Mas tente aqui não colocar essa opção aqui de cache size ilimitada, que é -1, porque dessa forma o seu aplicativo ele vai crescer muito no tamanho depois total dele, e isso prejudica muito o usuário. Eu, por exemplo, quando estou sem espaço no meu celular, porque eu utilizo e baixo muitos aplicativos, quando eu estou sem espaço e quero excluir alguns aplicativos, eu sempre excluo aqueles aplicativos que estão ali ocupando mais espaço. Então, tome muito cuidado ao utilizar aqui o valor -1, que vai ser a mesma coisa desse código aqui, ó. Porque dessa forma aqui não fica uma forma de controle boa para você. Então olha só, tente não utilizar isso daqui, isso é uma indicação minha, tá? Mas fica a critério de vocês. Então sempre coloque aqui um valor para você trabalhar, caso você não queira trabalhar com o valor padrão, que é de 100 megas. Então dessa forma você sabe então que para ativar o seu cache no seu aplicativo, você pode estar fazendo dessa forma aqui, ó, colocando o valor true, verdadeiro, e quando você quer desativar o modo offline, você coloca aqui o valor false, tá ok? Então depois vocês podem estar dando uma lida um pouco mais aqui nessa documentação. Agora que você já entendeu como que funciona aqui a parte do banco de dados de forma offline, o funcionamento dela, agora nós podemos prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.